Bem-vindo, bem-vinda às nossas aulas de didática geral. É um prazer caminhar com você novamente após a caminhada que tivemos em leitura e produção de textos. Iniciemos então a nossa conversa no que tange a disciplina. Você já ouviu alguém falar, ou você mesmo já disse a seguinte frase? Sabe aquele professor? Não tem didática nenhuma. Sabe o conteúdo, mas não sabe passar. Quantas vezes eu já ouvi essa asserção de alguns alunos em relação a alguns professores? E eles queriam sempre dizer, olha, o professor tem o que passar, mas ele não sabe passar de forma clara. Será que a didática está relacionada a isso? Será que ela é sinônimo de não saber passar o conteúdo? Vejamos. A palavra didática vem do grego didaktike, que é a ciência ou a arte de ensinar. Ela trata da teoria geral do ensino. É parte da pedagogia, que é considerada, a pedagogia, em linhas gerais, como a ciência e a arte da educação. A didática, então, sendo parte da pedagogia, está calcada numa concepção filosófica. Até o século XIX, ela encontrava seus fundamentos exclusivamente na filosofia. Mas a partir do final deste século, do século XIX, é que a didática passou a buscar seus fundamentos também nas ciências do comportamento, em especial na biologia e na psicologia através de pesquisas experimentais. A didática, com efeito, ao tratar do ensino, trata da atividade docente, das normas, das técnicas que devem regular o tipo adequado de ensino para cada tipo de aluno, orientando então a sua aprendizagem. Logo, como você pode ver, a didática vai além de simples métodos de ministração de aula. Ela nos oferece uma visão geral da atividade docente, do decurso da aprendizagem e contribui assim com a formação do ser humano. Por falar em didática e formação do ser humano, caro para nós é o fato de que esse processo de humanização se dá pela linguagem, que é um sistema simbólico de todos os grupos humanos entre si, pois para comunicar-se com seus semelhantes, o homem cria, recria e utiliza os sistemas de linguagem, o que lhe permite compreender e agir no mundo. Você se lembra das aulas de leitura e produção de texto? Pois bem, a linguagem, por sua vez, é específica de cada forma de conhecer, e há várias formas de conhecer. Mas o que é o conhecimento? Conhecimento é o pensamento que resulta da relação que se estabelece entre o sujeito e o objeto a ser conhecido. E aqui eu faço um parênteses. Houve outro dia uma pergunta. O problema da educação brasileira não é a reprovação, mas a falta de se trabalhar com o conhecimento. Você concorda? Achei interessante essa pergunta. Eu gostaria de desafiá-lo a refletir sobre ela. Dito isso, é preciso afirmar que o conhecimento, além dessa relação entre sujeito e objeto, também se refere ao produto, ou seja, ao resultado do conteúdo desse ato, ou seja, ao saber adquirido e acumulado pelo homem. Logo, nenhum ato de conhecer é iniciado por alguém de uma forma virgem, pois esse ato é simultâneo à transmissão, pela educação, dos conhecimentos acumulados em uma determinada cultura. Em síntese, podemos afirmar que o conhecimento é significar o mistério do mundo. E essa significação se dá pela sensibilidade, que o homem no homem faz uso dos seus sentidos e do pensamento através do cérebro. A esse respeito, alguns autores, dentre eles Galiano, dividem didaticamente o conhecimento em 4 tipos, quais sejam: vulgar, também chamado de empírico, vindo das experiências, aquele que é doce, azedo, dói; o científico, que é a investigação metódica, a exemplo da linguística; o filosófico, que tem por origem a capacidade da reflexão do homem e por instrumento exclusivo o raciocínio; o teológico, produto da fé humana na existência em uma ou em mais divindades. E aqui temos as várias religiões, por exemplo. Toda essa informação é relevante porque nós estamos tratando da didática que diz respeito, reitero, à ação docente, ao ensino, visando qualificá-lo bem, como qualificar também a aprendizagem. E a aprendizagem, por sua vez, está relacionada a como o homem conhece. Conhecer ou produzir conhecimento é, segundo Michel Foucault, um exercício de poder. Assim, saber e poder estão intimamente relacionados. Ainda para Foucault, poder e verdade
são irmãos gêmeos. Um não existe sem o outro. E a aceitação da verdade que gera o poder, que não existia, mas passa a existir. E é interessante que para Weber, o poder é essa capacidade de modificar o comportamento do outro pela interação. De novo, a gente volta à linguagem. E o poder é essa prática social. Quer saber mais um pouquinho sobre isso? Vai lá na nossa unidade 1 e vai no Aprofunde, tá bom? É o conhecimento que nos conduz à apreensão do real. E apreendê-lo nos confere grande vantagem da aptidão para a ação consciente. Daí, guardadas as devidas proporções, conhecimento, então, gera o poder. Você já viu aquele ditado? Na terra de cego, quem tem um olho é rei? É por aí. Mas mire, o que isso tudo tem a ver com didática, com educação? Tudo a ver, pois a didática é um ramo específico da pedagogia e se refere aos conteúdos do ensino e aos processos próprios para a construção do conhecimento. É ela quem auxilia o professor em sua ação pedagógica e é ela que vai ajudar o professor a organizar o seu ensino. E por falar em ensino, falemos em educação, a qual apresenta duas raízes latinas: educare, no sentido de transmitir informação, e educere, que tem o significado de extrair, desabrochar, desenvolver algo dentro do indivíduo. Tem um autor, Nisquier, que diz que depende muito o significado da educação, porque os princípios variam de acordo com a época, com o lugar, com as circunstâncias, com a concepção ideológica e política daquele dado momento, através de um plano de educação. E a gente deve lembrar sempre, sempre, que, tendo em consideração essas palavras, que não há educação que seja neutra. Toda educação é ideológica. Quando esse autor diz que mesmo tendo essas raízes latinas, né, do educare, do educere, de informar e de extrair, de fazer desabrochar o indivíduo, a educação ela é concebida por cada sociedade, por cada cultura, de acordo com seus valores, de acordo com sua concepção de homem, de realidade. E sobre isso, nós vamos falar um pouquinho mais na próxima unidade. Um abraço, muitíssimo obrigada e eu te aguardo.